Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para bem meditarmos a palavra de Deus, vamos pedir com confiança o auxílio do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Para Jesus, no Evangelho de Mateus, que a liturgia nos propõe, há uma bem-aventurança, uma alegria bendita, reservada
a escuta acolhedora da palavra de Deus. Aqueles que acolhem a palavra, que ouvem essa palavra com aquele vazio de si, que é capaz de tudo acolher como dom, esses provam uma bem-aventurança, uma alegria bendita, uma felicidade. Esses gozam do fruto da santidade. O fruto da santidade é a bem-aventurança, é a alegria perfeita, como amava dizer São Francisco de Assis. É a vida plena, intensa e cheia de frutos. Há uma bem-aventurança reservada para aqueles que ouvem de forma comprometida, acolhedora, generosa a palavra de Deus, porque esses veem os seus frutos, e esses frutos são frutos de vida plena. Aquele que ouve a palavra não deixará de contemplar os frutos na sua própria vida. E é justamente essa dinâmica da bem-aventurança, da vida santa e feliz. Uma bem-aventurança que poderíamos dizer precisa ser redescoberta cada dia das nossas vidas. A nossa intimidade com a palavra precisa ser crescente. Na verdade, nós precisamos, em cada ocasião, retornar à palavra, como alguém que após uma grande caminhada retorna à fonte para se refazer. Esse retorno à palavra, que acaba sendo um retorno também às fontes da nossa vida, um retorno a Deus, precisa ser constante. No centro da nossa vida deve estar a fonte da palavra, e nós continuamente ao redor, caminhando, testemunhando, vivendo, sofrendo, precisamos atingir essa fonte sempre, para ser mais concreto todos os dias, de modo que a nossa vida não permaneça estéril, não se torne seca. Então a palavra de Deus é a fonte que deve ocupar o centro da nossa vida. Mas, meus irmãos, como age essa palavra que é repleta de bem-aventurança? Como age em nós essa palavra? A profecia de Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, recorre à imagem da chuva. Como a chuva, a palavra não obedece o ritmo da eficiência apressada e superficial. Ora, a relação que temos com a palavra, usando a imagem da chuva, não pode ser uma relação apressada e superficial. A grande tentação é, por causa desse clima que nós vivemos em tempos modernos, de uma certa eficiência. As coisas precisam ser imediatas, os produtos já saem prontos. Nós não queremos ou não temos mais o tempo para fabricar, para esperar, para aperfeiçoar. As coisas estão prontas e instantâneas. Essa lógica não é a lógica da palavra. Isaías nos faz pensar que a lógica da palavra é como essa lógica da chuva, que de uma forma paciente e profunda germina o novo. Ora, nós não colheremos os frutos da palavra se formos apressados e superficiais. A boa semeadura da palavra precisa de paciência e precisa de espaço. Nós vamos ver nessa parábola que Jesus conta. Sem o espaço e sem paciência, a palavra não produz fruto. Então, como a chuva, diz Isaías, que desce do céu e fecunda a terra, a palavra de Deus precisa então de espaço, paciência, e precisa então que nós demos profundidade àquilo que escutamos para que produza fruto. Ainda como a chuva, a palavra de Deus põe em movimento um ciclo, uma dinâmica, que é aquela de alimentar o nosso hoje e de semear o nosso amanhã. Quem bebe ou quem se alimenta da palavra de Deus, colhe as sementes para o hoje, aquelas que alimentam a própria vida, o fruto para o hoje, e ao mesmo tempo leva consigo as sementes para o amanhã. Ainda contemplando essa imagem bonita da chuva, então ela leva à plenitude o que já está na época de dar frutos, porque assim faz a chuva, né? Porque se a planta está prestes a dar fruto, mas não tem água, ela seca antes de dar fruto. Mas se a água vem, ela floresce, ela dá frutos, ela completa o seu ciclo.
Nós que vivemos nessa terra bonita do Nordeste, sabemos isso. No verão, a gente talvez passando pelas rodovias vê a pastagem seca. Basta uma garoa, basta uma chuva, você passa alguns dias depois, tudo floresce. Então a palavra de Deus, como a chuva, leva à completude a obra já iniciada. Existe uma série de obras iniciadas pela palavra de Deus na nossa vida, no nosso caminho de fé. E nós precisamos então permitir que essa obra seja levada à plenitude por essa constante irrigação da palavra de Deus. Essa palavra que alimenta o nosso hoje, levando à plenitude a obra já iniciada, também nos oferece sementes para que nós consigamos semear o nosso amanhã. Rica e fecunda é a palavra de Deus. Não só alimenta o hoje, como junto com o fruto nos oferece também sementes para que nós consigamos semear aquilo que está ao nosso redor nos outros dias ou naquilo que vem depois desse tempo forte de acolhimento dessa água viva, que também é a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo hoje. A lógica é muito bem feita. Ora, se a água da palavra de Deus leva à plenitude essa obra e nos dá os frutos hoje, desses frutos nós tiramos as sementes para semear depois. É assim que acontece quando somos amigos da palavra de Deus. Somos alimentados e com o fruto que somos alimentados, semeamos aquilo que vem depois, talvez no momento de oração, da escuta da pregação, uma primeira provocação. Que frutos nessa pregação, por graça de Deus, Ele está levando à plenitude ou te entregando de uma forma muito concreta. Desses frutos devem nascer ou devem ser tiradas as sementes para que durante a semana a gente possa semear as várias situações pelas quais nós enfrentamos. É aquela dinâmica da missa dominical que sempre gosto de recordar. O domingo é o grande momento de acolher o fruto dessa palavra viva que é Deus mesmo, o Filho de Deus, que nos salva e que se dá a nós, que precisamos aprender também a tirar as sementes e semear durante a semana. É triste comer tudo agora e não ter sementes para semear a semana, e não levar para a semana as sementes que vão nos trazer luz. Por isso que entre a celebração e a vida diária não pode existir esse muro que às vezes nós colocamos. A distração faz com que nós não colhamos as sementes dos frutos que Deus nos dá em cada celebração da Santa Missa e em cada encontro que temos com a palavra de Deus. Que resposta, então, essa palavra que é fecunda, essa palavra que não é simplesmente uma coisa ou palavra escrita, mas é um alguém divino, é Deus mesmo que veio até nós por meio do seu Filho. Como nós podemos responder a essa palavra feita carne e que é oferecida a nós como boa semente, ou como diz a profecia de Isaías, como essa água que fecunda, que gera frutos e que nos ajuda a semear os campos secos da nossa existência. Que resposta, meus irmãos, podemos dar à palavra de Deus? E os textos da liturgia de hoje nos oferecem caminhos interessantes e luminosos. É preciso, antes de tudo, conhecer a terra do nosso coração e da nossa vida. Como está a terra do coração e da vida, do seu coração e da sua vida? Porque às vezes na inconsciência, na agitação ou na fuga, nós não nos perguntamos como estamos vivendo. Permita-me perguntar a você e pergunto também ao meu coração: como você tem vivido? Então, a primeira coisa é conhecer a terra da nossa vida. Que coisas temos e que coisas estão ausentes. Onde ela está florescida e onde ela está seca. Conhecer. Depois, deixar cuidar a terra do coração e da vida. Abrir-se generosamente para acolher os cuidados de Deus. E por fim, nós mesmos, com a ajuda dele, cuidarmos. Conhecer, deixar cuidar e cuidar da terra do coração e da vida. Isso em quais ocasiões? A parábola magnífica que o Senhor nos conta nos dá algumas ocasiões.
conhecer, deixar cuidar e cuidar, primeiro, nas distrações que nos impedem de conhecer em profundidade a palavra. Somos uma sociedade, uma realidade, um tempo de distraídos, ou porque não temos profundidade, ou porque fugimos dela. E aí enchemos o nosso coração de barulhos e distrações. Essa é a semente que cai à beira do caminho, aquela que encontra então à beira do nosso caminho, significando as distrações, aquilo que não é central. Parece que a manifestação de Deus não alcança o centro da nossa vida porque estamos protegidos. O centro da nossa vida está blindado e tudo que chega acaba como que batendo e ficando às margens, não penetrando o centro, o coração, por assim dizer, da nossa vida. Esse terreno é a beira do caminho, são as realidades marginais, são as realidades que estão distantes do centro e por isso acabam também não florescendo. Um outro terreno que precisamos conhecer, deixar cuidar e cuidar é a superficialidade. A superficialidade de quem aparenta tudo acolher, mas que na verdade nada permite que deite raízes e cresça. Criamos também essa certa disponibilidade, estratégia de se defender da vida. Aparentamos ser muito abertos a tudo, e aí qualquer vento um pouco mais forte nos leva. Estamos à procura de uma palavra diferente, de uma palavra nova, talvez com muitos efeitos especiais, e andamos, desculpando a expressão, baratinados de um lado para o outro à procura. Mas essa aparente disposição de abertura, na verdade, é um fechamento disfarçado. Estamos aparentemente abertos a tudo, mas não damos paciência e espaço para que a palavra deite raízes em nós. Vivemos na superficialidade da vida e às vezes na superficialidade da fé. Colecionadores de devoções, de experiências, mas não conseguimos parar um pouco para permitir que nenhuma delas deite raízes em nós. Vejam, esse terreno é o terreno pedregoso que Jesus fala no Evangelho, daqueles que não permitem que as raízes deitem no próprio coração. Vamos fazer um exemplo rápido. Nos relacionamentos isso acontece com muita frequência, porque fomos talvez feridos no passado. Às vezes nós usamos essa estratégia consciente ou inconsciente de nos darmos bem com todos, mas não permitir que ninguém entre no centro do nosso coração e se torne verdadeiramente amigo. Claro que precisamos ser prudentes, não é toda semente que pode entrar no centro do nosso coração, mas é preciso ter cuidado para que a prudência não se transforme numa prisão. Às vezes não temos raízes, melhor ainda, às vezes não damos ocasião para que a boa semente deite raízes. Ela floresce rápido, porque estamos abertos a toda palavra nova, mas não consegue deitar raízes, não consegue por isso dar frutos. Um outro terreno é aquele do coração dividido, de quem até se abre a beleza e a fecundidade da palavra de Deus, gosta da palavra, se abre para acolher, mas também permite-se cultivar outras sementes no coração. E aí eu tenho a palavra de Deus, mas tenho sementes contrárias à palavra de Deus e crescem juntas, uma e outra. E o espinho, que é o fruto da semente contrária à palavra de Deus, acaba sufocando a palavra. É o coração dividido. Caminho com Deus, mas tenho os meus caminhos reservas, as minhas atitudes que podem ser como que um depósito que eu faço à parte, porque se esse caminho não der certo, eu volto para a minha vida antiga. E quando fazemos isso, o coração dividido, e quando convivem a boa semente da palavra com a semente de espinho, o resultado é aquele que a palavra pode ser sufocada dentro de nós. Pois bem, esse é o terreno espinhoso. Cresce a palavra, mas nós também permitimos que cresça a antipalavra, o contrário da palavra. E aí podemos perder essa palavra porque ela morre sufocada pelos espinhos.
Por fim, meus irmãos, nós temos que perceber, conhecer, deixar cuidar e cuidar daquele terreno bom, aberto, generoso, que acolhe a boa semente. Aquele terreno que quer acolher um novo de Deus, aquele terreno que se sente verdadeiramente atraído e se abre então para que a boa semente encontre o centro, se enraize, cresça, dê frutos. Nós temos na nossa vida também esse terreno e precisamos aprender a reconhecê-lo, para que deixemos cuidar e para que cuidemos também, de modo que esse terreno possa como que crescer dentro de nós. Os caminhos marginais, da beira do caminho, como nós meditávamos, o terreno pedregoso e espinhoso, dizem muito de nós, da nossa vida, do nosso coração, mas não de menos a terra boa, a intenção reta, o desejo autêntico e apaixonado de conhecer a Deus, de viver a beleza sem igual dos seus caminhos. Convivem esses terrenos que são hostis à palavra com aquele terreno bom, com aquela terra boa, com aquela disposição que temos para o Senhor. Como não lembrar de Agostinho, que diz que fomos criados para Deus e que o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar nele. Há um desejo sincero, verdadeiro, autêntico de conhecer a Deus e viver a sua palavra dentro do nosso coração. E nós precisamos aprender a cuidar desse desejo, assim como precisamos também aprender a cuidar daquelas outras terras, ou terrenos, ou espaços que se transformaram em espaços hostis à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a caminhar na conversão. Terrenos diversos, coração e vida que precisam de cuidado, às vezes um cuidado exigente e sofrido. No entanto, quando esse cuidado é iluminado pela palavra, ele sempre dará frutos. Vejam como é que pode traduzir-se esse cuidado, que às vezes é exigente e sofrido. Precisamos, não poucas vezes, reconduzir a semente extraviada para o centro. Sabe aquelas coisas que Deus nos fala, e tem nos falado já há algum tempo, e que a gente se defende delas? Acho que pode acontecer também com você, porque acontece comigo. A gente sabe que Deus está nos falando, está nos pedindo, está nos provocando, mas nós nos defendemos. A gente se defende dessa palavra, não quer que ela ocupe o centro. Pois bem, cuidar significa reconduzir a semente extraviada para o terreno fértil do nosso coração. Reconduzir às vezes com força, para que ela não se perca. É também remover pedras e espinhos. Vejam, um processo de conversão, a palavra traz também a exigência de cortar, de arrancar, de tirar da vida o que tem impedido essa vida de crescer, o que tem impedido essa vida de dar frutos. Não poucas vezes essas situações acabam sufocando, matando o novo da palavra de Deus em nós. Por fim, a necessidade de nos mantermos abertos àquele que transforma com amor a nossa vida e nos faz novamente capazes de caminhar. A palavra que alimenta nos devolve ao caminho. Quanto mais alimentados pela palavra, mais criamos o gosto e a força de caminhar, mesmo que isso nos custe. Às vezes o caminho é dramático. Vejam, na segunda leitura, Paulo escreve aos Romanos, dizendo que entende que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Então, quando acolhemos a palavra de Deus, ela nos enche de clareza e esperança, que nenhum sofrimento é maior do que a realização da promessa de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, não é fácil ter isso sempre presente diante dos nossos olhos. É por isso que precisamos cuidar do terreno do coração, para que a palavra de Deus mantenha a nossa esperança, para que a palavra de Deus, colocando diante dos nossos olhos essa esperança, nos dê a força para redirecionar as situações, para arrancar pedras e espinhos, para nos mantermos abertos, mesmo que isso nos custe, porque a palavra semeada dará frutos, ela sempre dá frutos. Uma obra, meus irmãos, que precisamos aprender e reaprender a esperar
com alegria, com confiança. Deus não deixa suas obras pela metade. Por isso que nós nos agarramos à sua promessa e continuamos caminhando, alimentados por essa palavra. Que essa semana, aproveitando essa motivação tão bonita das leituras, retornemos a nossa amizade com a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não tira um tempo mais prolongado para estar com o Senhor na sua palavra, para meditá-la, para mergulhar? Será que não seria a ocasião de permitir que a palavra de Deus faça parte do seu dia, todos os dias? Que alimento da palavra não falte na sua vida, como talvez você já experimentou no passado e que por um motivo ou outro acabou abandonando. Ou talvez você nunca tenha feito essa experiência de incluir nos ritmos do seu dia a palavra de Deus, a fonte da palavra. Comece o Evangelho do dia e pouco a pouco permita que essa palavra ofereça a luz, o ritmo que ajuda-nos a caminhar. Então que essa semana o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração para a compreensão, mova os nossos passos para que caminhemos na direção da fonte sempre livre, sempre aberta e sempre feliz da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.